Está acontecendo a CPI, um dos capítulos da CPI, pressupostamente quanto o pressuposto golpe ou tentativa de golpe contra a República Brasileira no dia 8 de janeiro. Lembrando que eu tenho denunciado isso como uma farsa, porque não houve golpe nenhum em 8 de janeiro, nem tentativa de golpe em 8 de janeiro, porque logisticamente, obviamente, é impossível que aqueles idiotas do Bolsonaro seriam capazes de dar um golpe num país do tamanho do continente brasileiro. Ao mesmo tempo que o Lula diz e enaltece as polícias. Então aqui é um raciocínio silogístico básico. Se golpe de Estado implica a totalidade do comando de todo o Estado brasileiro, presta atenção na dimensão do que eu estou dizendo e dimensione isso na sua cabeça de acordo com você. Não precisa nem seguir nenhuma lógica minha da dimensão. Apenas dimensione você mesmo. O que para você significa a totalidade do controle do Estado brasileiro? Agora, associe isso e coloque lado a lado com aqueles que invadiram, abre aspas, fecha aspas, o palácio, um dos prédios do governo. Vocês acham que seriam capazes de tomar o poder? Seriam eles capazes de tomar o poder sem o apoio da polícia? Da estrutura policial? Impossível, né? A maioria dos policiais são bolsonaristas, não são? Se a maioria dos policiais são bolsonaristas e o Lula apoia a polícia do mesmo jeito que o Bolsonaro apoia, como vocês viram no pacote do desarmamento, que ironicamente favorece todos os golpes que já houveram, né? Favoreceram todos os golpes, favoreceram porque não tinha armas. Uma prova dessas é a tal das guerrilhas que houveram em 64. Não vou entrar nesse assunto, que eu acho que parte dessas guerrilhas eram guerrilhas falsas, bandeiras falsas da própria CIA. Independentemente disso, é óbvio que qualquer ditadura não te quer armada. Então vamos ver o que o Lula está fazendo. Depois eu vou fazer um relatório mais preciso sobre isso. E será resumido também, em parte. O Lula solidificou o desarmamento da população, porque é uma sinalização moral e ideológica sobre isso. O Lula está censurando todo mundo através do descontrole do STF. O STF está censurando pessoas, o Alexandre de Moraes dá ordem para invadir a casa das pessoas. É um clima de tensão e censura, tá? O Monark, que é um cara, um coitado, tá? Não estou dizendo financeiramente, não acompanho o Monark, ele não é interessante para mim. Mas ele nazista não era, o Monark não fez nada, ele é um debilóide, é um idiota bobado. Nada contra ele, mas não o admiro, não acho que ele acrescente nada a coisa nenhuma. O que não dá direito a ninguém de censurar ninguém. Essa história de que o Alexandre de Moraes é um cara descontrolado e que não, é o Lula que dá essas ordens. Eu vou explicar isso depois. Eu tenho quase certeza. O Alexandre de Moraes não é idiota, ele não ia sair por aí fazendo isso. Houve algum acordo que a gente não sabe, onde eles acordaram isso aí, ó. Tu quer que eu faça as coisas, vai ter que me prometer outras coisas. Como a gente não tem como provar isso? Porque o poder, mas a gente sabe como o poder se forma. Quer dizer, isso é o Lula, vai para conta do Lula, não vai para conta do Alexandre de Moraes. A conta vai para o Lula. O Alexandre de Moraes não ia fazer o que ele está fazendo, independente do que ele pensa a nível pessoal, porque nós não sabemos quem é Alexandre de Moraes a nível pessoal. Mas ele ninguém faz isso contra a opinião pública, e as ações do STF não são populares. Quem cedeu? Tu vê que o Lula tem total controle da opinião da sua militância, como o Bolsonaro também tem. Quem cedeu o apoio da militância ao STF foi o Lula, tá? Através dos seus canais de propaganda também. Como o Bolsonaro fazia com outras áreas também. Quer dizer, não há uma... Não quero criar falsas equivalências aqui, mas eles têm esse aspecto de... O Lula só disfarça que a militância tem o que dizer quando é mentira. No fundo, o Bolsonaro foi uma criação do general Heleno para rivalizar o Lula, porque o neoliberalismo não ganha mais eleição. O neoliberalismo não ganha mais eleição.
foi necessário dar um golpe. Quem deu o golpe foi em 2016. Eu estou fazendo esse relatório aqui porque é importante, tá? Para recapitular, porque eu não sei mais quem sabe não sabe o que. Eu peguei o vídeo qualquer aleatoriamente aqui. O Heleno é um general maçom. Todos os golpes, todos os generais que estão envolvidos no golpe, eles são maçons. Tenho apontado isso há 5 anos. Eu não sei quem é esse Randolph. Vamos lá. General, de vossa parte, houve algum questionamento? Tá, então, por que eu estou recapitulando? Vocês vão ter que ter paciência e aguentar isso aqui. Para quem está interessado, ouça como rádio. Depois vai entrar o react do vídeo. Mas é importante entender essas coisas. O golpe aconteceu em 2016. O golpe destruiu nosso complexo aeroespacial. O golpe impôs neoliberalismo no Brasil. Foi sob a vigilância do PT. O PT não fez nada. No aftermath, onde o PT teria a chance de enfrentar o golpe, ele também não enfrentou. Número 1. O PT poderia... O Lula não precisava ter se entregado. A Lava Jato é uma operação do FBI. Quando o Lula aceitou a jurisprudência da Lava Jato, ele legitimizou. E com isso legitimizou todas as ações da Lava Jato. Se o Lula de fato estivesse enfrentando o golpe de Estado, ele dizia assim: não vou preso por um agente do FBI. E atacaria os Estados Unidos. Mas a vaidade em ser presidente do Lula e os compromissos escusos que ele tem com a agenda internacional são maiores do que de fato esse amor de Lula patriota ser mentira. Ou ele é muito burro, mas não faltou conselhos desse canal, que chega neles isso aqui, tá? E não faltou conselhos. Ele nem pensou nisso aí. Nem passou pela cabeça do Lula dizer assim, porque é ilegal. Se ele fosse um príncipe como o Rui Costa Pimenta fala que ele é, não com essas palavras, mas o trata dessa forma, o Lula não teria aceitado a prisão porque ela é ilegal. Eu chego na tua casa e te dou voz de prisão. Sei quem é tu? Qual é o processo jurídico? Eu trabalho pro governo da França. Tu vai a merda. É porque tem uma empresa corrupta, não sei o que. Mas toda a estruturação de poder da Lava Jato é estrangeira. É tudo ilegal isso aí. Então não tem que aceitar. O Lula aceitou. Quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi lá na França. É essa mesma França que tem esse regime colonialista, que usurpa os negros, que o Lula diz que defende tanto, com o Ministério dos Povos Originários, o cacete, isso é uma bobageira. Com esse negão, que agora acharam outro negão de bibelô aqui, né? Eles pegam um negão, dão uma cátedra para ele, é o nosso negão de sinalização. É esse negão aqui, o Nicolas Silvio Almeida. Acharam um novo negro para ser o símbolo da inclusão. Babaquice desses caras, tá? Como o Bolsonaro não tem credibilidade, quando eles atacam o woke, eles dão credibilidade ao woke e vice-versa. Então é um pesadelo total. Ao resultado das eleições de 30 de outubro do ano passado? Agora é óbvio que o Heleno não vai mentir tudo, Heleno, né? Então, o golpe de 2016 fez tudo isso. Eu até ia postar um documentário legendado sobre a exploração financeira do norte da África pela França. Não tive tempo. Isso antes desses golpes no Niger, essas coisas. Então, tudo isso é uma palhaçada. Destruição de toda a indústria brasileira, hidrelétrica, tudo isso eu falei. O Lula voltou, quase perdeu para o Bolsonaro. E aí, o 8 de janeiro é a exata cópia do janeiro 6. Então há um alinhamento, as constantes viagens do STF, desse pessoal para os Estados Unidos, há um alinhamento geopolítico até nas simbologias de narrativas e nos circos, porque a CPI é isso, circo parlamentar internacional. Então agora vamos ao vídeo do Heleno. É óbvio que o Heleno não vai responder nada, vai mentir, né? Ele não vai preso porque ele é maçom. Em algum momento de sua trajetória, em algum momento pós o resultado das eleições? Não, eu não fiz nenhum questionamento.
Aceitei porque era o resultado das eleições, não tinha o que questionar, não tinha base jurídica, nem não tinha dados para questionar. Então, de sua parte, nenhum questionamento ao resultado das eleições? Não. Em nenhum momento pós 30 de outubro? não. Nem nessa audiência na Câmara dos Deputados, no dia 7 de dezembro de 2022? Por gentileza, pode colocar aí.